De que vale ao homem ou à mulher, perguntou Cristo, ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna? Você já pensou nisso? Essa pergunta é muito penetrante. É preciso que você e eu tomemos uma decisão. E o tempo é muito curto. Cada dia na nossa vida, nós chegamos a encruzilhadas. Em que direção eu vou seguir? Que ação eu vou tomar? Esta ou aquela? Que caminho eu devo seguir? E só temos duas opções: vida eterna ou morte eterna. Qual nós vamos escolher? Na vida, nós corremos muito. Passamos a vida correndo, em busca do sucesso, em busca de vitória, em busca de estudos, formaturas, dinheiro, fama, posição. Mas aonde nós vamos chegar mesmo? Muitas vezes chegamos ao final da jornada e percebemos que não há mais tempo. E o que conseguimos, para que será? Por isso, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele perguntou: pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo? Não é apenas uma pequena riqueza, mas todo o mundo. E perder a sua alma, perder a vida eterna, perder a salvação. Você percebe? João, o discípulo amado, ele escreveu, cheio do Espírito Santo de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está aí o caminho, está aí a solução, a grande opção da vida, Cristo Jesus. Não uma igreja, uma denominação, mas Cristo Jesus e o seu Deus e Pai. Porque foi no coração de Deus que nasceu o plano da salvação. E o nosso Senhor Jesus Cristo o executou. E Jesus, quando esteve aqui, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, verso 6. O que Jesus disse nesse verso? Ele disse que nós não precisamos de denominações, de sistemas, de líderes religiosos para ter a salvação. Nós precisamos dele, Cristo. Ele é o caminho. Ele usou um artigo definido, o caminho. E disse mais: ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso é muito confortante. Isso me conforta muito. A você também? Na Bíblia, o que foi que Jesus e os profetas ensinaram? Se o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o caminho único através do qual chegamos a Deus, ao seu Deus e Pai, Yahvé. Então, o que Jesus ensinou? O que os profetas ensinaram que serve de exemplo para mim e para você também? Vamos ver. Primeiro ponto, que Jesus tem um Deus. Ele disse isso. Ele tem um Deus. E esse Deus é Yahvé, o Pai. Isso já desmorona o dogma da Trindade. Porque há um só Deus, há um só Filho de Deus, e há o Espírito Santo de Deus, que é glória, virtude e poder do Eterno. Nunca uma outra pessoa. Em João 17:3, nós lemos: e a vida eterna é esta. Foi Jesus quem disse isso. Que te conheçam a ti só, percebe? Como único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo a quem enviaste. Essas palavras são lapidares, são muito fortes e foram ditas pelo Senhor Jesus Cristo. Em Efésios 1:17, nós lemos
os apóstolos, no caso o apóstolo Paulo, escrevendo que Jesus tem um Deus. Isso está posto e você pode, então, examinar. Segundo ponto, Jesus ensinou que a morte é um sono inconsciente até o dia da ressurreição, na sua segunda vinda, que será em breve. Jesus logo deverá voltar, conforme as profecias da palavra de Deus apresentam. Os sinais estão todos aí. E aqueles que morreram, nossos parentes, nossos amigos, eles não estão sofrendo no inferno, como ensinam, e nem no céu, na glória. Todos eles estão no pó, inconscientes, até o dia da ressurreição, que será ou na volta de Jesus, ressurreição para a vida eterna, ou 1000 anos depois, para a morte eterna. Mas o destino de todos nós está nas mãos de Deus, e enquanto estamos vivos, nós podemos então tomar uma decisão nessa ou naquela direção. Terceiro ponto. Jesus ensinou que o batismo, ele deve ser feito em seu nome, não em nome de uma trindade. E onde temos o respaldo bíblico? Atos 2:38, Atos 8:16, Atos 10:48, Atos 19:5, Romanos 6, verso 3, 1 Coríntios 1:13, Colossenses 3:17 e muitas outras passagens. Depois você pode conferir tudo. E eu vou deixar aqui abaixo do vídeo um link onde você encontrará toda esta palestra com os detalhes para você estudar por você mesmo. Quarto ponto. O nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Salvador e o nosso exemplo, se nós amamos a Ele, devemos fazer o que Ele fez, o que Ele ensinou. Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos, como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Então, se você tem Cristo no coração, você deve fazer o que ele fazia. Jesus santificava o sábado. E o sábado não foi feito para o judeu. Os judeus só foram estabelecidos como nação mais de 2000 anos depois da criação. Mas o sábado vem desde o Éden, o sábado vem desde a criação. Gênesis 2:3 e Marcos 2:27. Jesus disse que o sábado foi feito por causa do homem, de mim e de você, e não por causa de Israel apenas. Israel também, mas não para Israel. Quinto ponto, Jesus nunca pagou dízimo. Impressionante isso, não é? Eu passei 41 anos da minha vida e não sabia disso, e com a Bíblia na mão. E por que isso? Embora Jesus fosse obediente a toda a Torá, a toda a lei do Eterno, ele não pagava dízimo. Primeiro porque ele não era agricultor, não era pecuarista, nem agropecuarista. E só pagava dízimo, quando o dízimo estava em vigor, quem criava animais em quantidade ou plantava em quantidade para vender e viver daquilo. Essas pessoas pagavam dízimo. Agora, professor, pintor, carpinteiro, não é? Lavandeiro, artesão, vendedor ambulante, ninguém dessas categorias pagava dízimo. Apenas agricultores e pecuaristas ou agropecuaristas. Como Jesus ele era um carpinteiro trabalhando com seu pai adotivo, José, ele não pagava dízimo. Você sabia disso? Eu só vim saber há uns 20 anos atrás, mas passei 40 anos sem saber. É impressionante isso. 41 anos, na realidade. Jesus ensinou o dadivar, sim, o ofertar, o gastar um pouco dos nossos bens, conforme o nosso coração determina. E, claro, se a pessoa puder, se a pessoa não pode, ela não vai ofertar, ela não vai dadivar. Mas se ela pode, ela deve dadivar, porque tudo procede de Deus. E nós devemos ser dadivadores, generosos, sacrificiais e alegres, felizes,
porque Deus ama a quem dá com alegria. Alguém pode dizer, mas Deus não precisa de nada. É verdade, mas nós precisamos doar daquilo que Deus nos deu. Nós temos um dever de ajudar a quem precisa e também ajudar a obra de Deus crescer, avançar, e não a obra do crime, da marginalidade. Percebe? Então, aí estão as provas sobre o dadivar. Jesus ensinou que nenhuma igreja é detentora da salvação. Apocalipse 3:7, ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: assim declara aquele que é santo e verdadeiro, que possui a chave de Davi. O que ele abre, ninguém consegue fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Apocalipse 3:7. Então vejam, meus amigos, meus irmãos queridos, nenhuma organização dessa terra pode mexer nos livros dos céus. Nenhuma. Isso nos alegra muito, não é? Porque só Cristo tem esse poder. Quando você toma uma decisão ao lado de Cristo, Cristo escreve no livro: esse é meu, essa é minha, me pertence, vai ter a vida eterna, eu vou ajudá-la, eu vou estar do seu lado todos os dias até a consumação dos séculos. Também, quando você diz, não quero saber nada com Deus, nem com Jesus, Cristo fica triste, Deus também fica triste, e aí se escreve: esse daqui não me pertence. A esse caberá a morte eterna. Deus nos livre de algo desse tipo. Jesus ensinou que quem está debaixo da graça é aquele que vive em obediência aos mandamentos do seu Deus e Pai. Graça é favor imerecido. Em Êxodo, capítulo 20, de 1 a 17, nós encontramos a eterna lei de Deus, chamada lei moral, decálogo, os 10 mandamentos, e que Jesus obedecia a cada um deles e deu o exemplo para que nós também obedecêssemos. Jesus disse que ele não veio para destruir ou para abrogar a lei e os profetas. Ele não veio suprimir, ele não veio fazer cessar a obrigatoriedade. Pelo contrário, ele veio demonstrar como é que nós devemos obedecer. Agora imagine alguém que está debaixo da graça, de um favor imerecido de Cristo e de Deus. E ele agora pode transgredir os mandamentos livremente. Que graça é essa? Não, isso é desgraça. Isso não é graça. Quem está debaixo da graça é o obediente. E quem está debaixo da penalidade da lei é o desobediente. É esse que vai ter que pagar a multa, é esse que vai ter que pagar a conta diante de Deus. Então, isso é muito importante. 8º ponto, Jesus, ele não é ecumênico. O ecumenismo é esse movimento religioso que está acontecendo no mundo há muitos anos, onde as denominações estão se unindo. Mas se unindo em torno de quê? Da verdade? Não. Dos preceitos que elas mesmas estabeleceram. Jesus nunca ensinou isso, conforme lemos na palavra de Deus. Em João 4:21, Jesus diz que devemos adorar somente ao Pai, a Yahvé, que é também o Deus dele. E em João 17:3, Jesus disse, e nós já mostramos aqui o slide, ele disse que a vida eterna consiste nisso, em ter ao Pai, Yahvé, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que o Pai enviou. Então, nós não podemos fazer parte do ecumenismo, porque o ecumenismo não é bíblico. Ele não atende os requisitos do eterno. E aí nós temos uma imagem muito triste, né? Onde nós vemos todas as igrejas unidas, né? Todas elas estão unidas. E o que a palavra de Deus diz é: que comunhão tem a luz com as trevas? 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14. Nenhuma comunhão. Então, não é possível unir, nivelando a verdade por baixo. Absolutamente. Jesus Cristo ensinou: sai dela,
de Babilônia, da confusão religiosa. Povo meu, para que não sejas cúmplices dos seus pecados. E o que é Babilônia? É o sistema religioso embasado em doutrinas que não são bíblicas. Por exemplo, adoração à Trindade, a guarda do domingo, a crença na imortalidade da alma, a obrigatoriedade de pagar dízimo quando o dízimo vigorou até a cruz, junto com o sacerdócio levítico. Então, todas essas doutrinas fazem parte de Babilônia. Aquele que está também no mundão não tem nenhuma esperança, mas ele pode aceitar a Jesus Cristo e sair de Babilônia, sair da confusão religiosa e vir para Cristo. Que alguém pergunta: eu vou sair então de Babilônia, mas eu vou para onde? Vai para Cristo, vai para Deus, vai para a sua palavra, vai estudar a Bíblia, vai seguir os seus princípios e terá a vida eterna. Deus seja louvado e engrandecido o seu nome. Aqui está a perseverança dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Veja que os santos que a Bíblia apresenta, eles guardam os mandamentos de Deus não para se salvar, porque os mandamentos não salvam, mas é preciso guardar pelo poder que Jesus Cristo nos dá. Quem está lavado pelo sangue de Jesus, quem aceitou a Jesus Cristo como seu salvador pessoal, esse vai ter condições de guardar os mandamentos de Deus. Então veja que a salvação vem só por Cristo. Mas quem está salvo em Cristo não mata, não rouba, não adultera, não transgride o sábado, não tem outros deuses diante de Deus, como os adoradores da Trindade têm. Então, Cristo dá o poder a essas pessoas, a você e a mim, quando aceitamos a Cristo, para guardar os mandamentos. Jesus não veio para que a gente pise os mandamentos, absolutamente. Então, você deseja fazer parte desses santos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está disponível para você, está disponível para mim também. Você deseja fazer parte desses santos? O conselho do apóstolo Paulo e de Silas, o conselho de Jesus é esse: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Creia agora mesmo. Que Deus seja louvado e engrandecido o seu nome. Aqui abaixo desse vídeo você vai encontrar um link com toda esta palestra para que você possa também ler, possa imprimir e possa também compartilhar com amigos. Deus seja louvado. Enfim, você escolheu a vida eterna com Cristo e com Deus ou preferiu outro destino? O único Deus, Yahvé, lhe aconselha: escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Deuteronômio 30, verso 19. Aí nós temos os nossos contatos, você vai poder ver com calma, né? Aí são as 10 emissoras nas quais nós pregamos, em 9 delas diariamente e em uma apenas aos sábados à tarde. Aí estão nossos contatos, o WhatsApp, o nosso site, aldeusunico.com.br, o nosso canal, né? @aldeusunico7722 no YouTube, também no Instagram, também no Face e também no Twitter. Que o Eterno esteja com você e com a sua casa. Que o Eterno abençoe e guarde e faça resplandecer sobre você e sobre mim o seu rosto, e tenha misericórdia de nós, e ele nos dê a paz. Medite nessa mensagem, leia o folheto que está aqui abaixo, para que você possa, então, meditar, conferir as passagens e tomar uma decisão.
não ao lado de uma igreja, de uma denominação, mas ao lado de Cristo. E estamos também à disposição para ajudá-lo nessa caminhada em direção a Cristo, a salvação, a vida eterna. Grande abraço.